Depois de intensas manifestações do Irã, finalmente a ONU, através de um dos seus órgãos, garante que vai ter uma investigação para falar um pouquinho ali sobre o que aconteceu na morte da Mahsa Amini, o que isso significa e como que o Brasil se posicionou. A União Europeia anuncia o 9º pacote de sanções, contra a Rússia, inclusive segundo a Ursula von der Leyen, a grande chefe do Poder Executivo da União Europeia, eles vão pegar agora exatamente aonde dói na Rússia. Em que ponto será? Estados Unidos e União Europeia cada vez vão se pronunciando mais favoráveis à Ucrânia e menos à Rússia, falando que a Rússia está perdendo o conflito. Falando da questão, por exemplo, de aumento da impopularidade do Putin com os familiares de soldados que foram convocados, a questão, por exemplo, do envio de mísseis Patriots da Alemanha para a região fronteiriça da Polônia, fora uma série de outras questões. Peskov, que é o cara da comunicação da Rússia, diz que o Sul não tem nada a ver e que a Rússia, na verdade, está tendo um grande sucesso. Quem que está falando a verdade nessa questão? Rússia também aprova. Na verdade, falta a sanção presidencial ainda, né? Uma lei bastante polêmica que tange a proibição de propaganda de movimentos LGBTQIAP+, não só para menores de idade, mas para toda a Rússia, inclusive para maiores. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre falo bastante sobre geopolítica e tal. Acho que é legal você ter um contato mais próximo. E caso você queira apoiar aqui financeiramente o canal, seja membro, que isso ajuda bastante. Se não, a sua contribuição por meio de um Pix é sensacional também. Ou seu like, seu engajamento também, galera, tá mais que sensacional. Tamo junto, bora lá pro vídeo, que hoje tem bastante coisa importante pra gente comentar. Ó, seguinte, primeira notícia, galera, que chama bastante atenção. Aliás, tá? Os russos se ferraram um pouquinho nessa, hein? Por quê? A gente sabe que recentemente a Rússia, ela se aproximou do Vučić, que é o presidente da Sérvia, e por mais que a Sérvia tenha anunciado que não vai reconhecer as 4 regiões que foram anexadas pelos russos, Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk, a parceria entre Sérvia e Rússia, ela é crescente, tá? Tanto que hoje a Confederação de Futebol da Rússia apoiou a Sérvia, deu boa sorte para a Sérvia e não para o Brasil. Tomaram, hein? 2-0 Brasilzão, 2 gols do Pombo. Tamo junto, hein? Boa, Richarlison, mandou muito, tá bom? Mas além disso, galera, o que aconteceu, né? A gente teve ali um conflito bastante importante, a morte da Mahsa Amini, a gente já falou bastante aqui, exaustivamente no canal, em que ela estava usando o véu de maneira errada, segundo a polícia da moral e dos bons costumes. A polícia pegou ela e ela acabou morrendo. Ah, foi porque ela teve um ataque cardíaco, segundo a polícia, né? Foi porque ela foi maltratada, segundo a população, não se sabe. Fato é que as manifestações elas são constantes, inclusive a própria seleção iraniana na Copa se recusou a cantar o hino em apoio às manifestações do país. Pois é, a ONU, depois de muito falar sobre o assunto, tal, Alemanha e Islândia mandaram um ofício para o Conselho de Direitos Humanos da ONU e pediram uma investigação para saber o que de fato está acontecendo no Irã. Uma série de países votaram, o Brasil inclusive foi um desses países, e o Brasil ele se ausentou, o Brasil ele ficou isento, não participou, não quis se manifestar. Segundo o Brasil, prestou condolências às mortes, manifestações e tal, mas disse que nesse momento uma investigação só acirraria ainda mais os conflitos. O Irã também se posicionou, falando que é uma baita hipocrisia da própria ONU, já que o que vem acontecendo, na verdade, é uma interferência nos direitos do próprio Irã pelas sanções econômicas praticadas pelos Estados Unidos e também pela guerra de propaganda, a chamada guerra híbrida, né, que ataca em todos os sentidos, propagada principalmente com financiamento de propaganda dos Estados Unidos e do Reino Unido, tá? O Irã, pessoal, não dá o braço a torcer e diz que essas manifestações pela morte da Mahsa Amini, ela tem muito mais a ver com propaganda estrangeira do que o movimento orgânico da sua população local. E aí, quem que tá certo nessa? A União Europeia anuncia o 9º pacote de sanções contra os russos, ou seja, perceba que já tivemos 8 rodadas aí super importantes, e dessa vez a Ursula von der Leyen falou que finalmente, depois de muito se discutir sobre o assunto, vai se estabelecer um teto de gastos, questões políticas brasileiras, né? Um teto do preço ao petróleo russo. Porque na prática, qual que é a ideia da União Europeia e dos Estados Unidos? Se a gente sanciona o petróleo russo, isso faz com que falte petróleo no mercado mundial e todos os países se ferram, inclusive a União Europeia e os Estados Unidos.
Então a União Europeia quer, desse momento, machucar, ferir somente os russos. Como? Fazendo uma coalizão internacional. Quem for comprar petróleo dos russos, vamos lá, o petróleo está sendo comercializado a $85 o barril, por exemplo. Vai pagar, sei lá, $50 para a Rússia. O senhor tem uma dúvida. E se algum país do mundo se recusar a cumprir essa determinação da União Europeia? Pois é, né? Da União Europeia, do G7. Imagina, Rússia não, Índia, China. E aí, se eles se recusarem? Ah, não, eu vou comprar ao preço que a Rússia está querendo vender. E aí, vai fazer o quê contra eles? O Brasil mesmo. O Brasil, cara, vem adotando uma postura mais de neutralidade. O Brasil, por exemplo, assim como a Sérvia, também falou que não vai reconhecer os 4 territórios que foram conquistados ali, invadidos pela Rússia, na Ucrânia. Mas, por exemplo, também não adota sanções, percebe? Contra a Rússia. Então fica nesse mais ou menos. E aí, e se o Brasil não quiser respeitar o preço do petróleo comercializado ali, estabelecido de maneira unilateral pela União Europeia e pelos Estados Unidos? Percebe? Então eu, pelo menos, acho um pouco utópico, pelo menos nesse primeiro momento, o estabelecimento desse teto no preço do petróleo, tá? Mas é fato que tanto os Estados Unidos como a Europa, eles estão se gabando pelo enfraquecimento mais recente da Rússia, tá? E por que eles estão falando justamente nesse sentido? Alguns pontos, né, indicam isso. Por exemplo, a gente tem manifestações indicando que os familiares porque até então, até mês passado, mês atrasado, né, quando Putin, ele só estava levando ali os militares que eram voluntários a participar da guerra, cara, sem tantos problemas, entre aspas, de popularidade na população local. O que a Rússia fez convocando os 300 mil reservistas, na verdade vamos imaginar no Brasil, sei lá, o governo vai lá, tá invadindo outro país e agora, sei lá, eu sou reservista, sou obrigado a participar de uma guerra que eu não concordo, eu tenho que deixar minha família, tenho que deixar o Rafinha, percebe? Eu não quero fazer isso. E aí minha esposa fica preocupada, meu filho fica preocupado, e aí? Meus pais ficam preocupados? Entende a situação? Então mexeu muito com a popularidade do Putin. E existem famílias que estão considerando que o Putin, ele não está comprando brigas importantes, ele não está se manifestando, ele está como se fosse uma espécie de bunker isolado, enquanto coloca a população, civis e tal, para lutar numa guerra problemática, tá? Os Estados Unidos, além de tudo, falou de maneira oficial ali que a Rússia não tem mísseis para garantir uma guerra de tão longo prazo assim. Segundo os Estados Unidos, a capacidade bélica da Rússia já está sendo praticamente finalizada e que a Rússia vai explorar muitos ataques à infraestrutura nesse inverno da Ucrânia para minar ali energia, para minar saneamento, essas coisas, para ver se a Ucrânia fica derrotada. Porém, as recentes ajudas da União Europeia, dos Estados Unidos, estão garantindo uma sobrevida da Ucrânia que a Rússia não contava. Inclusive, o próprio Zelensky falou que vai levar para o Conselho de Segurança da ONU uma medida para condenar a Rússia. Cara, convenhamos, né? Quem faz parte do Conselho de Segurança da ONU? A própria Rússia, tá? Então eu não acho, porque a Rússia pode vetar uma resolução contra ela mesma. Aliás, outra questão que também levantou bastante importante é que a própria ONU, ela fez uma resolução sem força, né? Não é uma coisa obrigatória, tá? Mas que a Rússia, ela vai ter que abarcar, ela vai ter que financiar a reconstrução da Ucrânia no momento pós-guerra. Os gastos, para saber qual seria esse valor, eles são muito variados, depende de quem faz a pesquisa. Você tem pesquisa que indica de 350 bilhões de dólares até 750 bilhões de dólares. A ONU falou que a Rússia vai ter que pagar esse valor. Nossa, professor, mas isso já aconteceu em outros momentos? Já. A Alemanha, por exemplo, teve que pagar uma indenização pós-Primeira Guerra Mundial, teve que pagar uma indenização para os aliados pós-Segunda Guerra Mundial. Mais recentemente, o Iraque, quando invadiu o Kuwait na Guerra do Golfo, teve também que pagar uma indenização para o Kuwait. Então existem essas resoluções. Só que nunca contra um país que é membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Porque a Rússia ela pode acabar vetando. Então o que podem fazer? Se o mundo ocidental, G7, Estados Unidos tal, considerar que a Rússia tem que ter os seus. Tem que pagar algum tipo de financiamento, eles podem não só congelar os bens, como eles estão fazendo agora, os bilhões de dólares congelados, que os russos não têm acesso, mas eles podem confiscar esses bens. Só que daí a coisa muda de patamar, né? A Rússia não é qualquer país, não. A Rússia é uma potência bélico-militar. Era confiscar os bens dos grandes empresários, os oligarcas, né, como a gente chama lá na Rússia, dos políticos, o Putin mesmo, galera, tem bilhões de dólares aí espalhados em investimentos em offshores
pelo mundo, percebe? Congelar, aliás, confiscar esses valores já é uma coisa mais problemática ainda do que somente congelar, que é não deixar acesso, pelo menos no primeiro momento, tá? Outra questão que levanta bastante consideração é a instalação de mísseis. A Alemanha, por exemplo, ela colocou um sistema Patriot, por exemplo, na Polônia. Deixou bem claro, tá? Isso não deve sair da OTAN. Pelo amor de Deus, vai atacar a Rússia com isso, né? Segundo a Alemanha. Basicamente isso que ela quis dizer. Mas tem que ficar dentro do território polonês. E isso foi dado, por quê? Porque Polônia, Lituânia, Estônia, Letônia estão bem na área de fronteira do conflito entre Rússia e União Europeia. Como a gente teve aquele míssil que atingiu o território polonês, aparentemente não foi a Rússia que atirou, né? Aparentemente, o míssil S-300 que caiu na Polônia era um míssil que vinha da Ucrânia, um sistema de defesa antimíssil tal, que acabou por acidente caindo no território polonês. As investigações estão rolando, mas não sabe exatamente ainda o que aconteceu de fato, tá? Mas é fato que tá tendo uma ajuda cada vez militar maior, percebe? Então, algumas declarações, elas vão bastante nesse sentido, né? O próprio Estados Unidos já falou que é uma espécie de batalha perdida, com gente incomodada, a Rússia sendo considerada, por exemplo, um estado terrorista por grande parte aí da própria União Europeia. Aliás, a Rússia até respondeu, né? Se eu sou um estado terrorista e se eu patrocino o terrorismo, vocês, União Europeia, estão patrocinando a idiotice, né, a estupidez, segundo o Ministério de Relações Exteriores da Rússia. O Peskov, ele fez questão, pessoal, de falar que não tem nada disso, que na verdade a Rússia, ela tá tendo sim uma vitória, tá indo tudo de acordo com o esperado, e falou que que a Ucrânia, que nesse momento não quer fazer nenhum tipo de acordo, que não concorda com nenhum tipo de pedida, nenhum tipo de motivação dos russos. O Macron deu uma declaração bem forte, né? Assim como o Olaf Scholz, que falou que a guerra está perdida. Mas o Macron deu uma declaração bem forte, falando que os russos que eles são culpados pela invasão, pelos ataques e tal. O que o Peskov falou, que é o cara da comunicação? Olha, eu só vou dar algum tipo de credibilidade para o que o Macron falar quando ele também condenar as ações que a Ucrânia fez no território de Donbass desde 2014. Porque segundo o Putin, segundo o Peskov, desde 2014 os ucranianos atacam os russos em Donbass, falam de russofobia, aumento do zmo, né, que existe ali na região, e isso não é condenado pelos franceses e muito menos pela União Europeia, tá? Inclusive a Rússia garantiu que vai apresentar provas de biolaboratórios instalados pelos países ocidentais em conluio com a Ucrânia no território da Ucrânia. Será que isso de fato existe? Pode ser até a participação do Hunter Biden, hein? Talvez. Especulações da Rússia, ainda nada comprovado. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a Rússia já tinha aprovado num passado recente, mês passado, se eu não me engano, uma resolução que proibia as propagandas com algum tipo de temática. Quando eles falam propaganda, é qualquer material, né? Livros, músicas, filmes e materiais gerais que fizesse uma espécie de propaganda do movimento LGBTQIAP+, para menores de idade na Rússia, tá? Porque, segundo a Rússia, isso se trata de uma guerra híbrida. Esse incentivo, segundo a Rússia, hein, a homossexualidade, a Rússia acha que dá para incentivar a homossexualidade, né? Esse incentivo à homossexualidade é uma coisa que é uma guerra híbrida do Ocidente, querendo trazer os valores ocidentais para a Rússia. E que eles vão proibir isso de acontecer. Pois é, hoje a gente teve a mudança nessa resolução e qualquer tipo de propaganda que, segundo entende o perigo disso, né? O governo que vai definir exatamente o que é propaganda ou não. A gente pega o caso da Hungria, eu não canso de falar. Friends e Harry Potter são proibidos na Hungria, porque supostamente incentivam a homossexualidade. Você pega aquele filme horrível do Thor, né? O último que saiu. Thor, Love and Thunder. Tem 2 bichos de pedra lá que se beijam. E aí, isso é incentivo à homossexualidade? O filme do Buzz, eu não assisti, né? Mas falam que também tem, acho nem sei se é um beijo, uma cena lá, que 2 mulheres se apaixonam. E aí, isso é incentivo à homossexualidade? Então você pode transcender e achar que qualquer sinal, tal, na prática, o governo vai ter um poder gigantesco para definir o que do mundo ocidental vai ser vinculado na Rússia, praticamente nada, e o que não vai. É para isso, tá? Segundo a Rússia, é para coibir e espalhar os valores ocidentais para dentro do seu país. E aí, pessoal, ponto positivo para os russos? Quem de fato está certo? O Peskov que garante que a Rússia está vencendo o conflito ou Estados Unidos, França e Alemanha que garante que é uma batalha perdida e que o Putin só está prolongando o sofrimento tanto dos ucranianos como dos russos?
Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.